Meus amigos, meus irmãos, que bom estar mais uma vez aqui com vocês para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, no Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos, como a gente sempre frisa, né? Porque se reunir para pensar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre Jesus, convidando para que Ele chegue em nossas vidas, entre em nossa casa e fique conosco, que Ele possa ficar conosco. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Vamos então fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia, do Chico Xavier, o livro ditado por Emmanuel. E a lição de hoje é a 130. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Palavras de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta e a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Ou seja, o convite de Jesus permanece ecoando em nossos ouvidos. Temos aflições, temos dificuldades, mas esquecemos que Ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, Vinde a mim porque como Ele diz aqui, o jugo é leve, o meu fardo suave. É isso. O convite dele permanece. Basta que a gente tome a decisão para decidir ir a esse encontro. Bem, meus amigos, vamos fazer as nossas preces, a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para nos conectarmos com as forças do bem do universo. Senhor Jesus, mais uma vez reunidos estamos em torno do Teu nome para a realização do estudo do vosso Evangelho de luz. Que nós possamos, Senhor, contar com a inspiração
dos guias espirituais, vossos servos diretos, para entendermos a vossa mensagem, fortalecidos na fé e na esperança de que seremos capazes de colocar os vossos ensinamentos na prática da nossa vida. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, dando continuidade, a gente tem como referencial, sempre a gente lembra isso, o livro Florlações Evangélicas, que Joana de Angelis ditou a Divaldo Pereira Franco. E ela faz referência ao segundo parágrafo do item 29 do capítulo 5. É o capítulo que diz respeito à bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. E nós estamos exatamente na parte final do capítulo, em mais uma instrução dos Espíritos. Nós temos aqui, nesse item que iremos refletir, a instrução de um Espírito que se apresenta como anjo guardião, outro com o nome de Espírito Protetor, Bernardim, e o Espírito São Luís. Participaram, principalmente São Luís, né? Participou do processo da codificação. E nesse item é referente às provas voluntárias, o verdadeiro silício. Como a gente sabe, o silício é uma peça que pode ser em couro ou em tecido grosso, amarrado à cintura, às vezes tem pontas de ferro, né, de metal, que é exatamente para marcar, para ferir a pele. É um sacrifício feito, direcionado a Deus. E a gente vê por aí afora, né, principalmente na Semana Santa, pessoas se sacrificando fisicamente, né, ocasionando assim, martírio ao próprio corpo, né, se autoflagelando para oferecer esse ato a Deus, né, para se purificar, para pagar os seus erros, né, pagar os seus erros, né, até mesmo crimes, né? Mas o que nos diz a espiritualidade? Esses espíritos chegam para nos instruir e nos diz o seguinte, que essa bem-aventurança de Jesus sobre as aflições, ela é apontada por Jesus e está condicionada a um sofrimento resignado, sem murmúrio e, acima de tudo, imbuído de esperança e confiança na providência divina. Assim sendo, seria permitido abrandar nossas próprias feridas? Então, poderia se perguntar, é permitido ao doente procurar o médico? Retirar do corpo um espinho cravado? Interessante. Será permitido, lícito, procurar atenuar, vencer o sofrimento, a dor? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação, e a conduzir o homem que tenha nascido numa posição penosa e difícil a procurar os meios de vencer as dificuldades. Caso não consiga evitar as consequências dos males, seu mérito será em suportar sem lamentações as consequências que não podem evitar, perseverando na luta. Ou seja, diante da dificuldade, diante exatamente daquela situação, daquela vida tão difícil,
A criatura humana, ela precisa exercitar a sua inteligência, a sua disposição, a paciência, lógica e a resignação para que não entre na lamentação nem na revolta, mas procurar mecanismos para solucionar aquele problema. Se não consegue, pelo menos atenuar. Mas a gente sabe que às vezes nem podemos, nem conseguimos atenuar. É o que ele diz aqui. Então vamos suportar com resignação, sem lamentações, procurando exatamente tirar ensinamentos daquilo que está nos acontecendo. E o Espírito prossegue. Seria meritório procurar as aflições para agravar as suas próprias aflições por meio de sofrimentos voluntários? Ele diz sim, desde que se tenha por objetivo ajudar o próximo. Porque se o objetivo for o bem daquele que a si mesmo as aflige, há tão somente egoísmo por fanatismo. Então, eu vou agravar minhas aflições, por quê? Porque eu vou agravar em prol de alguém, para ajudar alguém, e não simplesmente para satisfazer, pensando tão somente em meu proveito, em meu crescimento. A espiritualidade orienta a nos contentar com as provas que Deus nos concede. Deus nos concede provas, dificuldades, mas o Espírito diz, não devemos procurar enfraquecer o corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque temos a necessidade de todas as nossas forças para cumprir a nossa missão como trabalhador na terra. Torturar voluntariamente e martirizar nosso corpo é uma contravenção diante da lei de Deus, porque Deus nos dá o meio de sustentar esse corpo e fortalecê-lo. O corpo é o santuário da vida, o Espírito se encontra reencarnado nele. E ele é que vai nos servir de instrumento para caminharmos na vida terrena, trabalhando, aprendendo, corrigindo os próprios erros e, sobretudo, fazendo o bem. É bem diferente quando o sacrifício é para aliviar a dor do próximo. Muitas vezes, suportando o frio para aquecer o seu semelhante, alimentar aquele que disso tem necessidade, deixar o aconchego do lar para levar consolação aos necessitados, aos enfermos, certo? Muitas vezes, privar do sono a cabeceira de um doente, zelando por ele, não é senão que ele é senão nosso irmão em Deus. Então, existem esses tipos de privações que são em prol do nosso semelhante. Então, isso é sem dúvida meritório, é o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro silício não é você se mutilar, você se martirizar, você usar uma peça apertada como esse silício. Deve por aí ter alguém que faça isso, certo? Se ajoelhar sobre milho até ferir os joelhos, como se Deus quisesse isso de nós. Não, não quer. Deus espera que nós tenhamos uma vida sintonizada com as suas leis. Deus quer de nós que vençamos a nós mesmos. É necessário vencer as imperfeições, mas é tão difícil, né? É mais fácil se sacrificar fisicamente do que sacrificar o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade, lutarmos para vencer a inveja, os ressentimentos, as mágoas, aquele desejo de vingança, o ódio que eclode quando somos contrariados, a prática do bem que não fazemos, nos omitimos de ajudar o outro,
Sempre encontramos uma explicação, uma justificativa. Ah, não posso, estou com privações. E quando certamente teria condições de fazê-lo, como a viúva fez, né, no templo, que Jesus disse, quem mais doou foi essa senhora, que deu do pouco que tinha e não do que estava sobrando, como os outros que aqui estiveram. Lembram dessa passagem do Evangelho, o óbolo da viúva? Pois bem, isso se aplica em nossos dias. E o sacrifício de negarmos a nós mesmos para ajudar o outro, de dedicarmos ao outro. Não só o socorro material tão relevante e tão importante, mas sobretudo o moral, o espiritual. Que é doarmos a nossa paciência, o nosso tempo, o nosso olhar, a nossa prece, para ajudarmos ao nosso semelhante. Esse é o verdadeiro sacrifício. Imaginemos quem não tem paciência com relação ao seu semelhante. De escutar aquele semelhante prolixo, que tem uma dificuldade imensa de expor uma situação, porque é muito complicado, é prolixo, e você ter a paciência de ouvi-lo. Às vezes a mesma história, a mesma situação. Esse é um sacrifício imenso, de tolerar as imperfeições do outro. Imperfeições do outro, esse outro às vezes está dentro de casa. Aquele marido imperfeito, implicante, exigente. Da mesma forma, o filho rebelde, o irmão ingrato, aquela auxiliar problemática que temos dentro de casa. Enfim, a gente vai sacrificar, porque a gente vai sacrificar aquilo que nos conduz a ser exatamente intolerantes. E a gente vai exatamente sacrificando, desenvolvendo a paciência, a tolerância, a compreensão, porque para a gente compreender, isso é uma ideia minha, a gente precisa primeiro ter paciência e tolerância com o outro para poder compreender a situação do outro, porque senão a gente não vai compreender aquela limitação, aquela imperfeição que está ali nos perturbando. A gente não vai compreender, porque falta paciência, tolerância e compreensão. Então, esse é o verdadeiro cilício, esse é o verdadeiro sacrifício que vai exatamente nos conduzir a Deus. Jesus teve tudo, paciência, compreensão, teve tolerância, teve tudo, diante das pessoas tão imperfeitas. Ah, mas eu não sou Jesus. Sim, não somos Jesus, mas ele veio exemplificar para que nos tornemos capazes de fazer como ele. Ele não disse que vós também sois deuses? Podeis fazer muito mais do que eu faço? São ensinamentos dele. Ele queria dizer, vocês têm dentro de você todas as possibilidades, potencialidades. Porque Deus, nosso Pai, colocou toda a essência em cada um de vocês. Agora vocês têm que buscar desenvolvê-las e, sobretudo, vivenciá-las. Aí aqui, perguntou-se aos espíritos se podemos, por termos as provas do nosso próximo, quando se pode, né? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso. Aqui eles dizem assim, nós podemos atenuar, abreviar, quando nós podemos, a dor do outro, ou deixar que prossiga. São os desígnios de Deus. E o que é que eles respondem? É o Espírito Bernardino. Devemos sim
Devemos sim ser instrumentos de Deus, abreviar o sofrimento do outro, porque se não foi colocado em nossa presença e se temos condições, podemos ser sim instrumento de Deus atenuando aquela dor, aquele sofrimento, ou quem sabe até resolvendo. E prosseguindo, pergunta-se: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim, ou seja, a eutanásia, né? Sobre essa justificativa, a eutanásia é defendida. Ora, nós sabemos se o fim realmente está próximo? Sabemos dos desígnios de Deus? Isso sem considerarmos que não podemos interromper, porque aquela situação está sendo relevante para aquele espírito. Às vezes, durante esse período, o espírito desperta para a realidade da vida, para os valores espirituais. Não esqueçamos disso. E é como se ele precisasse daqueles momentos para evoluir mais, para desencarnar em melhores condições. Essa resposta é de São Luís. E prosseguindo, pergunta-se: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Aí São Luís diz que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, a suicídio de intenção, se não de fato. Ou seja, isso não é válido. Isso é catalogado perante a espiritualidade como suicídio. A pessoa não quer cometer o suicídio direto e procura abreviar a vida através das mais variadas decisões. E outro aqui. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Ele diz que não, porque qual foi a intenção? Não há intenção de procurar a morte. Então não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem é que vai ter certeza de que ele irá perecer? Tem certeza, né? São Luís pergunta. Porque não sabemos o que a providência divina irá decidir. Então, frequentemente pode ela querer prolongar a prova de resignação até seu último limite, quando a circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, meus amigos, nesse item, é o item 26, provas voluntárias do verdadeiro silício, são perguntas, reflexões em torno dessas ações, dessas decisões que podem aparecer diante de nós. Às vezes o ser humano ele vai mergulhar em um perigo, né, iminente, mas a intenção é de salvar vidas. A pessoa que entra num incêndio para salvar seus semelhantes, ele está se arriscando. É um risco muito grande, mas a intenção dele não é morrer, é salvar. A preocupação dele maior é salvar aqueles que ali estão. Então, o centro da mensagem é exatamente esse. O verdadeiro sacrifício é o sacrifício de eliminarmos em nós mesmos as imperfeições, tudo aquilo que nos impede de progredir e evoluir e de viver de forma sintonizada com as leis divinas. E ela fala aqui, Joana de Ângeles, nesse capítulo 27, sacrifício, mostrando
o sacrifício das pessoas por um objetivo, né? Por um objetivo nobre. E que esses sacrifícios são sacrifícios muito importantes, relevantes perante Deus. E ela conclui dizendo: sacrifica-te, pois antes, renunciando, não cedendo ao mal, olvidando vaidades e superstição. Sacrifica a tua vida, para que a paz entesoure as moedas de harmonia interior. Chegarás depois à conclusão do porquê dele. Teu amigo divino preferiu o sacrifício a todo instante, desde as palhas úmidas de um estábulo pobre, às jornadas a pé sobre o sol causticante, o encontro e a convivência com as pessoas mal cheirosas dos caminhos em regime de misericórdia para com os pecadores e infelizes, até a hora da cruz e de horror, sacrificando-se sempre para a fulguração perene como rei excelso com plena glória solar. Ou seja, o sacrifício sempre em função de um propósito nobre, de um propósito maior. Então, meus irmãos, vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos emitir um pensamento, um sentimento de amor, de perdão, de fé, saúde, esperança, desejosos de que essas ondas vibratórias envolvam os nossos irmãos necessitados. Senhor nosso Deus, mais uma vez nossos corações humildemente rogam pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, para que busquem a justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que estejam nos hospitais, nas clínicas de repouso, que estejam pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Receba aí, Senhor nosso Deus, as nossas rogativas. Derramai vossas bênçãos, vossa graça sobre todos nós, para que, fortalecidos na fé e na esperança, possamos buscar a superação das nossas más inclinações. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que possa assim reinar a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.